Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, não, é só uma fofoquinha, é só uma mensagem na rede social, é só uma difamação, é só um ciúme. E o texto fala que são obras da carne, e o fim é um fim de condenação eterna longe de Deus. Mas o fruto do Espírito. E aí eu quero fazer a segunda distinção desse estudo nessa noite, porque às vezes a gente escuta muito falar dos frutos, e aí estamos em um culto do ensino, culto do crescimento, e eu quero pedir para os irmãos gentilmente, já que estamos aprendendo aqui nessa noite, não são os frutos do Espírito. Paulo faz questão de colocar no singular. Por quê? Consegue colocar aquela imagem, Ezequiel, da mexerica, do banner lá, por gentileza? Por que Paulo coloca o fruto e não os frutos do Espírito? Porque o fruto do Espírito é algo, irmãos, que fala de unidade. Deus, e aí são 9, amor, paz, longanimidade, bondade, enfim. Nós iremos cada terça-feira estudar sobre uma dessas virtudes. Mas por que não são os frutos do Espírito? Porque Deus, Ele não distribui partes desse fruto entre alguns membros da igreja. Por exemplo, eu costumo ouvir muitas pessoas falando: eu tenho amor, eu tenho paz, eu tenho alegria, mas domínio próprio não é comigo não, deixa com o pastor Adonias ou com o irmão Gils. Eu até tenho amor, mas fidelidade já não é comigo não. Então, por isso que não são os frutos do Espírito. Deus não divide, Deus distribui esse mesmo fruto integral para todos os membros. Os dons do Espírito, sim. Paulo fala aos Coríntios 11, 13, que ele distribui diferentes dons, conforme a manifestação que o Espírito Santo quer para a purificação da igreja. Os dons do Espírito, sim, ele distribui. Dons de línguas para dons de ensino para outros, dom de fé para outros. Mas quando se trata do fruto do Espírito, é um fruto só, manifestado em todos os irmãos. Mas a pergunta que não quer calar: por que alguns têm mais amor do que outros? Por que alguns conseguem ter mais benignidade e bondade do que outros? Porque esse fruto está sendo desenvolvido nas nossas vidas. Nós estamos em um processo de crescimento. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele falou que nós estamos crescendo até o ponto de chegarmos à imagem e semelhança de Cristo Jesus. É por isso que John Stott, escrevendo sobre esse assunto, o fruto do Espírito, ele fala que somente Cristo conseguiu viver todas essas 9 virtudes. Só Cristo. Ele chega a dizer, sabe o quê? Olha que interessante.